Olá, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio aqui em 2026. Eu espero que o canal continue crescendo, que vocês continuem interagindo é, e que cada vez mais a gente cresça, né? Com conteúdo, com coisas que interessam a vocês. Fica à vontade até para sugerir coisas novas, né? Que coisas que vocês querem ouvir, que vocês estão estudando. Eu estou super aberta a essa interação. Eu gosto muito dela, vocês sabem disso. Bom, então, hoje nesse episódio eu estava pensando em falar sobre um pouco de container. Porque está sendo uma tendência de várias empresas, já era no passado, mas acho que hoje cada vez mais forte, pelas vantagens que ele traz, né? A gente vai dar alguns passos atrás para entender de onde veio e depois fica mais fácil entender por que ele tem tanta vantagem. Então, existe um assunto de container security que você consegue se aprofundar cada vez mais nele. Ele é muito relacionado com DevOps, né? Então estão correlacionados. Mas vamos lá para a história. Muito tempo atrás, a gente tinha somente máquinas físicas, então era um servidor com um sistema operacional, com um sistema rodando nele, né? E aí, se a gente quisesse escalar isso, aumentar a capacidade ou colocar funções novas, eu ia aumentar a quantidade de servidores físicos e aí, logicamente, licença do sistema operacional e réplicas do seu sistema. E para fazer com que tudo isso funcionasse, a gente tinha o balanceador de carga, que a gente falou lá no começo, né? Que ele vai saber que você fazendo uma chamada para um site, por exemplo, ele pode cair hora no servidor 1, servidor 2, servidor 3 e assim por diante, depende do que a gente configura no balanceador. Mas aí o que aconteceu com o tempo, né? Lógico que vocês percebem que o custo disso é muito alto, né? A gente tem que comprar hardware, tem que comprar muita coisa e um data center enorme para manter tudo isso funcionando. Mas era o que tinha lá no começo, lá no passado. Máquina física, sistema operacional próprio, sistema próprio e equipamentos ali para poder fazer tanto a rede como a segurança desse ambiente antigo, né? Mas ele era totalmente, a gente fala on-premise, quando fala on-premise ele estava mais num data center da empresa, então todos esses custos faziam parte do sistema. Com o tempo veio a virtualização, né, que é o que a maioria das pessoas usa hoje. Né? Então, ao invés de você ter somente um servidor rodando exclusivamente aquele sistema operacional, você vai ter um sistema virtualizado, né? Então, por exemplo, eu vou falar da VMware, você consegue levantar máquinas virtuais em cima dos servidores que a gente tem em cima de um único servidor. O que ele vai fazer? Estou falando servidor para não falar hypervisor, a gente vai entrar nas nuances ali do sistema, porque tem outros, né? Tem o OpenStack que vai fazer coisas semelhantes, mas vamos abster disso, tá? Vamos pensar que era assim, antigamente era uma máquina física e depois veio para uma máquina que conseguia subir várias instâncias desse servidor. Então, esse servidor, na verdade, não era mais físico, ele era uma máquina virtual, uma imagem dentro do servidor, e eu conseguia balancear isso de maneira muito mais fácil. Qual que é a grande vantagem? Se de repente eu estou usando, lógico que economia de espaço, né? A gente vai ter colocar um grande servidor que consegue virtualizar várias outras máquinas, e a vantagem é de você tirar, por exemplo, quero fazer um backup de uma máquina virtual que estava rodando agora. Então eu vou lá e dou um comando, um snapshot, ele vai tirar uma cópia daquilo e você consegue jogar isso para uma outra máquina em outro data center, por exemplo. Então você consegue mover isso muito rápido, você consegue fazer backups muito mais rápidos e tem toda uma vantagem também de um sistema todo virtualizado. Então o switch, que antigamente era o switch físico, você vai ter ele agora num sistema que você consegue controlar num painel só, né? Então fica muito mais fácil, fica muito mais na mão ali da pessoa que cuida da virtualização, dependendo menos das outras áreas de infra. E isso ainda tá em uso, né? Os sistemas virtualizados são ainda fortemente utilizados por essa facilidade, né? De a gente poder fazer tanta coisa tão mais rápido. Capacity também era mais fácil de ler. Com a Capacity, quando a gente fala, suponha que a máquina não está aguentando, né? Está aumentando muito o tráfego. Eu tenho que aumentar a quantidade de memória de CPU dela. Com o ambiente virtualizado, você aumenta clicando e configurando ela no melhor. Tem custo? Tem, obviamente tem, mas bem menos do que você ter que comprar a memória física e colocar como era antigamente. Então falamos da máquina física, do on-premise no começo e da máquina virtualizada agora. O próximo passo, né, que aconteceu foi são os containers.
Então, agora vamos falar mais deles, né? Como é que isso funciona? Bom, o container é o que acontece. Na hora que a gente subir uma máquina virtual, essa máquina virtual consome os recursos da máquina física. Então, ela vai usar CPU, memória, tudo que está acontecendo ali. E você tem que instalar o sistema operacional daquela máquina virtual. Então, eu coloquei um Linux ali, aquele Linux é exclusivo daquela máquina virtual. No container, não. O container ele vai utilizar o recurso que já tem na máquina. Então, suponha que eu estou com uma máquina Linux. Eu vou ter um container lá dentro e esse container vai usar os recursos da máquina Linux. Ele não tem que alocar tudo isso de novo. Ele só vai consumir o que já tem. A vantagem é que ele fica cada vez mais leve, então tem menos coisas dentro dele e você consegue subir ele muito rapidamente, tem uma escala muito grande, né? Mas vamos ver como é que ele é criado, né? Como tudo começa. Então o container é mais ou menos assim. Para você criar o container, ele vai ter uma imagem. Então nessa imagem vai ter lá todos os comandos que tem que ser executados para que esse container funcione. Ele vai falar que são camadas dentro da imagem do container. Então o início de um container, na verdade, é sempre uma imagem com as instruções que vão ter que ser executadas. Ah, bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem, né, que existe um código, uma forma de escrever, mas você coloca as instruções que você quer lá, em camadas ali. Antigamente, o engine, né, o motor que fazia essa imagem virar container, era o Docker lá no começo. Hoje a gente já tem outros engines, né? O Podman também que faz e afins. Não vou falar os nomes ali, vão ficar, como é que fala, agnóstico em relação à ferramenta, né? O pessoal costuma usar esses termos, né? No mundo corporativo a gente escuta algumas coisas ali e é até bom que a gente converse aqui só para você saber que você vai acabar escutando coisas desse tipo. Mas imagina que assim, não falando da ferramenta, falando da teoria por trás dela. Então, o que esse engine de container faz? Ele vai pegar a imagem que foi escrita pelo desenvolvedor e ele vai transformar isso num container. Tá? Ele transforma o que você escreveu num container rodando. Quando esse container está rodando, então ele está consumindo recursos do próprio sistema operacional ali. Ele não carregou nenhum sistema operacional novo. Ele está rodando isoladamente. Então, eu posso também pegar dele e jogar para a gente. Ele vai rodar em cima de um servidor, que a gente chama de Node, no ambiente containerizado, mas eu posso, por exemplo, trocar e rodar para um outro, porque ele é isolado, ele é como se fosse um compartimento rodando sozinho. O que acontece, né? Quando a gente tem sistemas que a gente precisa de escala, então suponha que uma hora o sistema está rodando e eu estou usando uma carga X ali para ele, né? Tem uma quantidade de usuários ali. Mas esse sistema a quantidade de usuários pode aumentar muito e eu vou precisar de mais máquina para poder suprir isso. Agora, com os containers, o próprio orquestrador, a gente fala de outras coisas, do Kubernetes, por exemplo, ele consegue, você configura ele consegue, na hora que a carga aumenta, ele consegue criar novos containers, que são o quê? Réplicas da imagem original que você estava trabalhando. Então, ele fica muito mais ágil. Na hora que ele percebe a necessidade de mais capacidade, ele mesmo já sobe containers novos e aí na hora que não precisa ele vai desalocando esses containers. Então você percebe o tamanho de quão elástico ele pode ser. A maioria dos sistemas novos vocês vão perceber que são em ambientes de container, né? Por essas vantagens. E aí também você pode perceber claramente os custos, né? O quanto a gente reduz de custo trabalhando dessa forma. Dito isso, assim, eu não vou falar hoje de orquestrador tanto, tá? De Kubernetes e outras soluções, mas a gente tem que pensar na parte da segurança, que é o nosso foco ali. As equipes que trabalham mais com isso são as equipes de DevOps, e aí tem boas práticas de segurança em cima de containers. Então, você usar uma tem várias, tem um estudo, tem uma área de estudo somente para tratar disso. Mas uma delas é assim, você pode usar uma imagem base mais limpa, mais enxuta, com menos recursos. Isso vai fazer com que, lógico, menos recursos, menos possibilidade de invasão. Então, a gente chama de slim images. Então, a gente vai fazer com que essa imagem seja mais enxuta. É uma dos recursos. Quais privilégios eu vou dar para a pessoa que vai acessar essa imagem e o ambiente, né? Então, o controle de acesso de novo delas, falando de uma forma bem geral.
tem outros itens, né? Por exemplo, tem o sidecar, que é como se fosse um container menor anexado no principal para você guardar log, atividades e coisas do tipo. Não rodar como root. E assim vai. O importante, acho que agora é entender as diferenças de ambiente que a gente está trabalhando, né? Porque a gente, olha, por mais que vá para a cloud, por mais que a gente evolua, eu fico muito feliz que fica muito melhor a vida no ambiente um pouco mais moderno, mas sempre tem um legado. E assim, é complicado a gente entrar e não entender esse legado, né? Então, o legado realmente do servidor físico, a tendência realmente é de acabar. Mas a gente nunca sabe se o sistema nunca vai poder ser migrado para um ambiente containerizado e vai ficar lá por um tempo. E a gente tem que cuidar deles. Porque quando é deixado de lado, né, é onde está o maior risco. Porque começa a ficar, por exemplo, ele pode ficar fora end of support, né, quando não tem mais suporte, ou então end of security support, quando não tem mais nem atualização de nada. Então, o que é legal, a gente tem que entender como funciona o que é o ambiente virtualizado, como é que ele funciona, como ele trabalha, para a gente poder fazer segurança. Não dá para fazer segurança em cima de uma coisa que a gente não tem noção de como funciona. E dos ambientes containerizados daqui para frente. Bom, por hoje é só. Eu estava com saudade de falar com vocês. Espero que vocês continuem interagindo. Eu gosto demais. Já falei para vocês que as interações é o que faz a gente querer continuar. Não é só engajamento não, tá, gente? Porque a gente percebe pelas perguntas o quão tá sendo bom essa troca. Tá bom? Tudo de bom, até mais.